Fala turma, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast e esse é o primeiro programa da segunda temporada. E eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, muita gente chegando, obrigado mesmo. E tudo isso só é possível graças aos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer aqui a Nutri Rações e a Nutri tem um recado para vocês. Olá, eu sou o Carlos, nutricionista da Nutri Rações. Estou aqui para falar com vocês sobre o inverno que se aproxima. A época de maior escassez de pasto na nossa região se concentra entre os meses de junho e setembro, sendo comum ocorrer perda de peso dos animais e baixo desempenho reprodutivo. Neste período, temos a necessidade de fornecer alimentos ao rebanho que complementem a forragem produzida nos pastos, garantindo desta forma que nossos animais ganhem peso e apresentem um bom resultado reprodutivo. Também é nesta época que se concentram as engordas em confinamento e semi-confinamento. A Nutri possui uma linha completa de rações, proteicos e proteicos energéticos para cada situação e categoria animal, garantindo ótimos resultados para o criador nesta época do ano. Para maiores informações, entre em contato conosco. É isso aí. E eu queria mandar um abraço pro meu amigo Carlão, meu amigo Marquinho. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Tamo junto. Um abraço também para toda a equipe da Nutri, a Nutri que está há 30 anos em Avaré e região. Um abraço, moçada. Obrigado. Queria agradecer também a Camila Guedes e toda a equipe da eSolo e eSolo Digital. A Camila também tem um recado para vocês. Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu mostrei para vocês a importância da agricultura de precisão no processo de análise de solo. Agora eu quero mostrar o porquê contratar a eSolo Digital para realizar esse tipo de serviço na sua propriedade. A eSolo Digital é uma opção mais acessível, democrática e moderna para a contratação do serviço de análise de solo e agricultura de precisão. Você entra em nosso site, escolhe o tipo de serviço e análise e já consegue visualizar o preço de acordo com as opções selecionadas. Após a contratação, nossa equipe especializada de técnicos irá até a sua propriedade fazer a coleta das amostras de solo. Essas amostras serão enviadas para o laboratório e, após a liberação dos resultados, realizamos o processamento de dados com nossa tecnologia avançada e entregaremos os relatórios detalhados de forma digital. Nossa equipe está sempre à disposição para fornecer suporte e orientação. Queremos garantir que você tenha a melhor experiência. E é claro que nossa abordagem digital torna todo o processo mais conveniente, rápido e acessível, economizando tempo e recursos. É isso aí, Camila, obrigado, toda a equipe da eSolo e eSolo Digital. Para você que busca altas produtividades, é só procurar a eSolo, a Camila está pronta para te atender. Queria mandar um abraço também para o meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. Um abraço, Clebinho, toda a equipe, tamo junto. Oficina Picasso, sua parceira de confiança para a manutenção de tratores e máquinas agrícolas. Qualidade, agilidade e expertise em cada reparo. Agende já o seu serviço e mantenha o seu equipamento em perfeito funcionamento. Quero aproveitar também e mandar um abraço para meus amigos do Brasa Prêmio, Luciano Rossetti, Gilbertinho Leati, meus grandes amigos lá de Arandu, com grandes cortes de qualidade. Para você que gosta de comer uma carne bovina de qualidade, tomar uma cervejinha gelada, é só chegar lá no Brasa Prêmio e encontrar os nossos amigos. Obrigado, Luciano. Obrigado, Gilbertinho. Tamo junto. E para finalizar, gostaria de agradecer a Rádio Interativa. A gente está gravando aqui nos estúdios da Rádio Interativa. A rádio está em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. É muita gente acompanhando. Então queria agradecer aqui a Rádio Interativa, a toda a equipe, Lucas, David Moreira. Tamo junto. Obrigado por ajudar a viabilizar todo esse projeto. O convidado de hoje é zootecnista e possui pós-doutorado em ILP. Atua no ramo da indústria de ração animal, no desenvolvimento de pesquisas, treinamentos e consultorias técnicas. Para falarmos sobre o tema de hoje, estratégias de produção em sistemas de ILP, recebo aqui Cristiano Magalhães Paris.
Cristiano, seja muito bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Boa noite, meu amigo Sidney. Boa noite toda a equipe do Ruralmente Podcast. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, né? E conversando sobre integração lavoura-pecuária. É isso aí, doutor. A gente sabe que o seu tempo é corrido, então muito obrigado por ter aceitado participar com a gente aqui. Tenho certeza que vai ser uma grande aula para nós aqui, para todo mundo que está nos acompanhando. Cristiano, antes da gente começar, como é costume nosso aqui, né, em todo o programa, fala pra gente um pouco da sua história de vida e carreira, como é que tudo começou, desde quando você era pequenininho. Fica à vontade para contar a sua história. A minha família, eu sou da base de uma cidade de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Porém, a base, principalmente pelo lado do meu pai, né, é uma família que veio do setor rural. Então, meus avós, eles trabalhavam em fazenda de café na cidade de Atibaia. E em função disso, Atibaia também ali próximo da Grande São Paulo, né? Já é sentido interior, mas é perto de Bragança Paulista, aquela região ali. E eles trabalhavam ali. Aí eles moravam numa fazenda, trabalhavam numa fazenda que ficava na beira da rodovia, que estava para ser construída ali, né? A Fernão Dias. Uhum. E a rodovia veio sendo construída, até que chegou no outro campeonato, a rodovia ia passar por cima da fazenda e eles precisaram sair da fazenda. E foram para Franco da Rocha. Então, é uma família de nove irmãos, né? 6 homens e 3 mulheres. Vários deles já tinham nascido em Atibaia. E meu pai foi o primeiro que nasceu em Franco da Rocha. E aí, então, já vem dessa base, né? Essa base de gostar do setor rural, gostar do campo, gostar de animais, de plantação. Na época que minha avó e meu avô moravam em Atibaia, eles mexiam com uma fazenda de café. Então, vem essa base do setor rural. E aí, meu pai também trouxe essa base, sempre gostou muito de cavalo. E na década de 80, meados da década de 80, ele abriu uma loja agropecuária na cidade de Franco da Rocha. Então, ele foi pioneiro na cidade de Franco da Rocha em loja agropecuária. Uhum. Então, naquela época, eu tinha ali meus 7, 8 anos, mais ou menos. E fui criado ali, né, dentro de uma loja agropecuária, subindo em saco de ração, correndo para cima e para baixo, mexendo com milho. Então, na loja agropecuária vendia principalmente a parte de medicamentos veterinários, né? E, além disso, a parte de nutrição animal também. Então, ração para animais, e tanto para monogástricos como para ruminantes. E tinha bastante sítio ali na região. Então, vendia ração para galinha, para porco, para cavalo, para boi, gado de leite e cachorro, pet. Então, era uma loja agropecuária bem completa para aquela época, né? Meu pai chegou a ter sítio, arrendamento de sítio também. Então, a base veio daí. O gosto pela agropecuária veio daí. Não tinha como não ser do ramo do agro, né? Exatamente. E aí, o tempo foi passando. Eu e meu irmão fomos estudando, né? Então, fazendo ensino médio, ensino técnico. E final dos anos 2000, eu terminei meu ensino médio, meu ensino técnico, fiz técnico em informática. Olha só. Na cidade de Jundiaí, que é próximo ali de Franco da Rocha, né? E no começo dos anos 2000, eu fui trabalhar em São Paulo. Então, peguei trem lotado, sei bem como que é aquela disputa de espaço dentro do trem. E fui trabalhar numa loja que se chama Casa de Couros Romeu. Uma loja bem antiga, que vende couros para sapateiros, celeiros, calçados. Então, você vê, parece que a base foi empurrando, né? Porque eu gostava muito de agropecuária e fui trabalhar numa loja que mexia com couro. E por intermédio do meu avô. Meu avô, por parte de mãe, ele era sapateiro. Então, ele era o cliente mais antigo daquela loja. Então, ele ajeitou para eu ir trabalhar lá. Trabalhou até os 83 anos de idade, como sapateiro. Então, teve uma história de 60 e poucos anos como sapateiro, sempre mexendo com couro, mexendo com conserto de sapato. E aí, eu trabalhei ali naquela loja por 2 anos e pouquinho. E os donos da loja, como tinham uma consideração muito grande pelo meu avô, pela nossa família, eles me estimularam a estudar, a fazer faculdade.
E na época eles perguntaram o que eu gostaria de fazer. A princípio eu achava que eu gostava de veterinária, mas é porque eu não conhecia a zootecnia. Então aí eles me estimularam a estudar, fui fazer cursinho na época, então trabalhava durante o dia inteiro na loja, depois à noite ia fazer cursinho e descobri a zootecnia. Prestei o vestibular para zootecnia, primeira turma de zootecnia de Ilha Solteira, no meio do ano de 2003. Passei no vestibular, na verdade sim, passei na segunda chamada e fui para Ilha Solteira. Então, você imagina, um menino de 20 anos praticamente, que nunca tinha saído ali da Grande São Paulo, mas já, naquela época a gente já era mais calejado, né? Já trabalhava em São Paulo, já enfrentava centro de São Paulo, Praça da Sé, Praça da República, enfim. E fui para Ilha Solteira. E em função de tudo isso, a gente também sempre gostou muito de rodeio. O rodeio faz parte da minha vida, da vida da minha família, do meu pai, do meu irmão. Hoje meu irmão é laçador, mexe com prova de laço em dupla. Casou com uma moça que é prova de tambor. Minha cunhada se chama Daiane Sudário, uma multicampeã do tambor nos últimos 20 anos praticamente. Bicampeã do Barretos, ganhou Jaguariúna, ganhou Americana, sabe? Uma multicampeã. Então, você vê que parece que as coisas vão se encaixando ao longo da vida da gente. Então já fica o convite aqui para a Daiane. Isso. Daiane, vem participar com a gente aqui. Beleza. Com certeza você vai fazer aí o intermédio aí pra gente. Ela vem trazer sim. A Daiane e contar a história dela. Contar a história dela, história do tambor dela. Legal. Então é uma história muito rica em termos de premiação, em termos de competidora. Bem legal, tá? E aí fui fazer faculdade de zootecnia. Gostei da zootecnia. Falei, realmente, é a zootecnia que eu gostava. Que a zootecnia ela está mais voltada para a parte de nutrição animal, pastagem, a parte de manejo do animal. E fui estudando, tive a oportunidade de começar a fazer estágio, na época com um professor voltado para a área de solos, né? Uhum. E a partir daí eu comecei a me interessar. Falei, opa, solos, pastagem, lavoura, isso daí ali por 2005, mais ou menos. Então, a partir dali eu comecei os meus primeiros experimentos com integração lavoura-pecuária. E aí, vocês veem, nós estamos aí praticamente quase 20 anos estudando e pesquisando e adotando sistemas de integração lavoura-pecuária. Daí eu fiquei em Ilha Solteira, fiz o mestrado também, e depois vim para Botucatu em 2010, né, que hoje é a minha cidade sede, cidade que eu moro, Botucatu, vim fazer o doutorado na Unesp, tudo pela Unesp. Tá? Uhum. Ilha Solteira era Unesp, Botucatu Unesp, Ilha Solteira, primeira turma de zootecnia, então um baita de um desafio, né? Uma primeira turma de curso é sempre um desafio muito grande. E aí, quando eu vim para Botucatu, mas até então, na época de Ilha Solteira, na graduação e no mestrado, eu estudava só solo e planta. Não tinha o animal no sistema ainda. Eu fui começar a estudar o animal em Botucatu, quando vim fazer o doutorado, e aí a gente, em função da área que a gente tinha disponível, tamanho de área, a gente optou por trabalhar com ovinos. Então a gente colocava cordeiro na área da integração lavoura-pecuária para estudar o efeito do animal, o efeito do pastejo realizado pelo animal, efeito no solo, efeito na lavoura, efeito no ganho de peso dos animais, desempenho, carcaça e assim por diante. E aí aproveitei, já fiz 2 pós-doutorados na época em Botucatu, e nesse meio tempo começaram a aparecer as oportunidades de consultoria na região. Então, alguns produtores, principalmente o pessoal da área de bovino de corte, começou a procurar nossa equipe, né, para ter uma consultoria técnica na área de integração lavoura-pecuária. E a partir disso eu acabei evoluindo nessa parte de empresarial, né? Então, por mais que eu ministro aulas até hoje, o pessoal da FASU de Uberaba, ministrei aulas na Unesp, na pós-graduação da Unesp, ministrei aula em Ilha Solteira, tive o privilégio de voltar na minha essência para ser professor em 2013 lá. Privilégio, não? Privilégio. Conheci várias pessoas que são famosas hoje na época. Eu fui professor do Jeca, da dupla Fridume Jeca. Olha só.
Então, até hoje tenho contato com ele, até hoje ele me chama, ô professor! Então, você vê, tudo que eu tenho hoje em termos de amizade, o que me deu foi a agropecuária de forma geral. Seja dentro da universidade, seja nos nossos trabalhos de fazendas e assim por diante. E aí, eu acabei seguindo mais para esse rumo empresarial, né? Então, como consultor técnico, hoje a gente desenvolve pesquisas para algumas empresas do setor, primeiro de pastagem, integração lavoura-pecuária. A gente faz treinamentos, palestras, faz a parte também hoje com nutrição animal também, certo? Então, de forma geral, é o caminho aí da onde que eu comecei até onde que a gente se encontra atualmente. Legal, bacana. Bonita história, hein? Então Obrigado. E nesse período aí deve ter tido muita experiência boa, né? Muita coisa boa para contar, para compartilhar, né? Isso, e além disso, como você vê, a gente vem dessa família de base, eu formei em zootecnia e meu irmão formou em agronomia. Então eu sou zootecnista e meu irmão é engenheiro agrônomo. Fechou a conta ali. 2 filhos, os 2 da área da área rural. Olha só, que beleza. Se você permitir, podemos deixar o seu contato aqui, caso Sim, alguma com empresa, certeza, algum com produtor certeza. queira entrar em contato. Então, se você está interessado em conhecer mais sobre o trabalho do Cristiano, o nosso diretor, David Moreira, está disponibilizando aqui o telefone, o contato. E qualquer coisa, entre em contato. Estamos aí à para. disposição. É isso aí. Cristiano, antes da gente entrar no nosso tema principal aqui, acho que seria legal a gente entender um pouco sobre padrão de carcaça e carne e mercado consumidor. Beleza. Então é o seguinte, a gente tem percebido que ao longo dos últimos anos, o padrão de carcaça e a qualidade da carne bovina produzida no Brasil vem evoluindo, vem melhorando. Tá? Então nos últimos 5 anos, é nítido isso aí. A gente vai hoje em um supermercado, vai em um açougue, a gente percebe que a gente está tendo uma carne de melhor qualidade. Uhum. De melhor qualidade em qual sentido? Quais que são os principais parâmetros que a dona de casa ou que a pessoa que gosta de fazer um churrasco, ele leva em consideração numa carne? Primeiro, a maciez. Ninguém gosta de comer carne dura, certo? E a maciez, ela está muito relacionada com a idade dos animais. Então, normalmente, Perfeito. animais mais jovens, animais mais precoces, eles produzem uma carne mais macia. Um animal abatido com 24, 30 meses, mais ou menos, até 30 meses, o boi China, chamado boi China hoje, né, que é um padrão de exportação para a China, hoje é um animal de 30 meses. Então, essa primeira característica, ela está bem relacionada com idade. Uhum. E uma outra característica é a questão de sabor. Então, o sabor da carne, eu tenho percebido isso, e eu comecei a perceber isso depois que eu vi algumas postagens do Roberto Barcelos, que é um grande especialista de carne, qualidade de carne do Brasil. Inclusive, ele está sediado no Botucatu, né? Coincidentemente, hoje eu fui almoçar no restaurante dele, almocei muito bem lá, uma carne espetacular. E ele começou a fazer algumas postagens, algumas provocações, que a intensificação do sistema de produção, principalmente via coxo, via confinamento, buscando abater esse animal mais jovem, começou a tirar um pouco do sabor da carne. Por quê? Esse animal está tendo menos tempo de pasto. Então, muitas vezes, o animal é desmamado, fica um pouquinho no pasto e logo já vai para o confinamento, para tentar diminuir essa idade de abate. E o Roberto fala, e eu concordo plenamente, que o melhor tempero para a carne, o melhor sal da carne se chama pasto, tempo de pasto. Tanto é que o Roberto tem alguns projetos de animais mais abatidos com 6 anos, 8 anos, que animais criados só em pasto, e ele tem feito um trabalho em cima disso espetacular. Tá certo? Mas aí é um outro nicho de mercado. Se a gente for pensar em esse animal abatido até 30 meses, com um tempo de recria de 12 até uns 18 meses, mais ou menos, e terminado em semi-confinamento, confinamento,
TIP, que é a terminação intensiva em pasto, só para dar o acabamento de carcaça, a gente atende esse padrão de carcaça e esse padrão de carne que o mercado consumidor exige. Aí, lógico, vem outros parâmetros, a questão de marmoreio, pensando principalmente em cruzamento com gado Angus, que o pessoal fala muito hoje, os britânicos, né? As raças britânicas, são Angus, Hereford. Hoje a gente tem algumas outras raças também que proporcionam marmoreio, inclusive o Nelore. Hoje o Nelore, existe uma associação que se chama Associação Voltada para Qualidade da Carcaça, tá certo? Confraria da Carcaça. Ela é coordenada, o presidente dessa associação é o Chiro, lá da Jacto, e hoje eles estão selecionando Nelore para marmoreio. Então hoje você tem Nelore com carne marmorizada, tá certo? Então, isso é o que o mercado busca. Mas será que é tão simples assim você chegar nesse animal com 30 meses de idade, abatido com 30 meses de idade, com uma qualidade de carcaça, um acabamento de gordura mínimo que o frigorífico exige, principalmente pensando em Nelore, né? Que é a nossa base do gado brasileiro. Então, será que é tão fácil chegar assim nas condições das pastagens que a gente tem no Brasil? Então, tem muito estudo envolvido, né? É muita tecnologia, então o mercado teve que se aperfeiçoar, né? Inclusive, atrelado a isso, eu queria falar, o brasileiro passou a conhecer mais de carne, né? Sim. Que até uns anos atrás não se falava em marmoreio, nada disso, né? Não, antigamente a gente tinha uma carne de vaca, que o pessoal falava, né? Então, hoje, eu acredito que a pandemia, de certa forma, influenciou muito isso, porque na época da pandemia, todo mundo ficava dentro de casa, trancado, e ficava assistindo lá as lives, né, dos cantores famosos. E todas as lives tinha churrasco, né? Pois é. Churrasco e cerveja e aquela carne diferenciada e tal. Então, a partir do momento que a gente começa a ter mais oportunidades de mercado, como é o caso da China, quando abriu o mercado China, realmente expandiu o mercado China, e agora, recentemente, a China habilitou mais 24, 25 frigoríficos para exportação de carne bovina no Brasil, o mercado começa a ser pressionado. 2019, 2020, 2021, eu acompanhei muito abate dentro do frigorífico, em diversos frigoríficos aqui da nossa região, né? A gente é privilegiado em frigorífico aqui no centro do estado de São Paulo, né? Sim. Nós estamos em Avaré, eu sou do Botucatu, mas, né, num raio de 200 quilômetros, 250, 300 quilômetros, a gente tem muitas opções de frigoríficos aqui. Perfeito. E frigoríficos de excelência, né? Frigoríficos muito bons. E então eu vivia dentro de frigorífico acompanhando abate. Naquela época, se pagava bonificação. Então, carcaças com melhores qualidades em termos de animais mais jovens, acabamento, a parte de peso de carcaça. Então, essas carcaças eram bonificadas. Eu sou da época que eu recebia até 10% no abate, né? A época da questão das novilhas, que a novilha chegou, novilha premium, chegava a pagar 10%, 15% em cima da arroba de macho, porque era um mercado diferenciado. Porém, como a coisa vai evoluindo, daí tivemos o giro, né, do ciclo pecuário foi para o ciclo de alta, né? A partir ali de 2020, 2021. Então, aí os frigoríficos começaram a tirar o pé das bonificações. E, atrelado a isso, o que aconteceu? O preço balcão, o preço da carne no frigorífico, o preço da carcaça no frigorífico, da arroba, passou a ser do boi de qualidade. E o boi que faltava qualidade em termos de idade, em termos de acabamento, em termos de peso, ele começou a ter descontos. Então, você vê, o mercado vai pressionando. Então, hoje, não adianta o pecuarista ficar reclamando que está tendo descontado o preço da arroba dele, que agora nós estamos no ciclo de baixa, né? Saímos do ciclo de alta, agora estamos no ciclo de baixa, sendo que ele não está se adequando a esse mercado. Então, o mercado é assim, ele passa por uma transição e hoje se paga por uma mercadoria de qualidade, por essa mercadoria que eu estou falando para vocês aqui, que é o que o frigorífico quer. Se for inferior a isso, possivelmente você vai descontar. Então o frigorífico não vai mais dar remuneração nessa carcaça de qualidade, de um animal mais jovem, bem acabado. Não, ele vai pagar um preço padrão em cima daquilo lá. E se for inferior àquele padrão que ele deseja, ele desconta. Então o mercado precisa se adequar a isso. Essa é a palavra-chave, né? Criou-se um padrão. Criou-se um padrão. Hoje, né? Exatamente. Mais uma questão antes de entrar no nosso tema. Essa questão do animal terminado a pasto.
pessoal costuma confundir, né? Um animal terminado a pasto, é verdade que ele tem uma gordura mais, uma coloração mais amarelada e o pessoal confunde com um animal mais velho? Como é que é isso? Correto. Normalmente, o pasto, né, em função da composição do capim, ele proporciona, sim, uma gordura um pouco mais amarelada, né? Principalmente caroteno, beta-caroteno, que é a composição do capim. Então, assim, o animal mais velho, normalmente, ele tem uma gordura mais amarelada também, tá? Mas o animal jovem, que ele é recriado em pasto, ele passa ali 12, 15, 18 meses em pasto, depois termina no confinamento, ele pode ter uma gordura um pouco mais amarelada, porém com uma carne macia, certo? Uma carne saborosa. Então, o sabor é diferente. E eu passei a perceber isso daí nos últimos anos, que a carne... Hoje a gente encontra carne muito boa, a região de Botucatu tem carne boa no mercado, preços bem acessíveis, por sinal, mas a carne começou a perder aquele sabor de carne bovina, sabe? Começou a ficar uma carne com sabor meio xoxo, assim, sabe? Então a gente percebe que é a questão da intensificação do sistema de produção e o animal que ficou pouco tempo em pasto, tá certo? Então, a chave da produção animal, da produção de ruminantes, da produção bovina, de carne, é pasto, tá certo? É pasto. Suplementação, hoje a gente nem usa muito a questão da terminologia suplementação. Ao longo da nossa prosa aqui, nosso bate-papo, você vai ver que a gente usa muito mais a questão de complementação do que o pasto não fornece, do que a questão de suplementar o animal. Perfeito. Mais uma dúvida, caroço de algodão deixa gosto na carne ou não? Se for em excesso, muitas vezes sim. Então tem um limite aí que o pessoal costuma trabalhar, 15% a 20% no máximo disso, tá? E eu já percebi, já consumi carne que tem aquele sabor meio sabor de fígado, assim, sabe? Então, possivelmente, é caroço de algodão. Aqui em São Paulo a gente tem menos, né? Por causa do acesso no caroço de algodão. Mas muitas vezes tem carne aqui em São Paulo, em função do tamanho das redes de frigoríficos que nós temos no Brasil. Às vezes a carne não vem aqui de São Paulo. Às vezes vem carne do Mato Grosso que distribui aqui em São Paulo, por exemplo. Pode acontecer, tá? Perfeito. Então, fica aí a dica aí, né? Que é um assunto que gera muita discussão, né? E é pertinente, então fica a dica aí. De fato, gera gosto na carne, por isso a importância... Em excesso, né? Então, a nutrição tem que ser sempre muito bem balanceada, tá? Por isso a importância de um consultor técnico, né? Para poder balancear a dieta. Uma boa nutrição, uma boa formulação de dieta para os animais. Perfeito. Cristiano, então para a gente entrar no nosso tema agora, explica para a gente qual o conceito e quais as modalidades de ILP. Beleza. Bom, a gente estava falando de qualidade de carne, né? Qualidade de carne, padrão de carcaça, qualidade de carcaça. Aí eu faço uma pergunta. Você acompanha, você é fazenda, você tem contato com os pecuaristas, você conhece bem a nossa região também, e não só a nossa região, mas o Brasil como um todo, né? Quantas áreas de pecuária você ainda conhece que se encontra com pasto degradado? Vamos falar aqui. É bastante, né? Eu tenho acompanhado aqui, inclusive os trabalhos que você publica aí, eu ouso dizer que é mais de 50%. Sim, os dados mostram aí, os últimos dados da Scott Consultoria, né? Que foi um levantamento que fizeram para um projeto Brasil-China, né? Eles mostraram aí que nós temos aí próximo de 60% de pastagem degradada no Brasil. Nossa, é muita em coisa. Algum nível de degradação, certo? Desde o nível mais leve até o nível... mais severo, né? E o severo, quando eu falo, não é apenas degradação da pastagem, tem também a questão da degradação do solo, correto? Perfeito. Então, nesse quesito aí, a gente começa a perceber que será que nessa condição de pastagem degradada, que a gente não tem pasto, e muitas vezes o solo está degradado também, com erosão, com compactação do solo, erosão também nos solos arenosos. Nossa região aqui tem muito solo arenoso, né? Então eu vejo muitas áreas com erosão aqui na região. Então será que nessas condições de pastagens a gente consegue produzir essa carcaça desse animal de 30 meses, com bom acabamento de carcaça, que é o que o frigorífico pede? Não, a gente não consegue, tá certo? Então a gente tem visto que a integração, ela começa a entrar nessas áreas de pecuária, de pastagem degradada, justamente pensando na renovação dessas áreas, tá certo? Então, se a gente for pensar em conceito, o próprio nome já diz, integração lavoura-pecuária. Integrar a lavoura com a pecuária. E aí, lógico, existe todo um conceito de sistema, porque uma coisa é você fazer a olho.
Uhum. Você fazia hoje. Você vai lá, monta lá, fala, vou fazer um soja aqui na área de pastagem, depois vou formar o capim, mas sem muito planejamento. Uhum. Então, uma das palavras-chave dentro do processo da integração, planejamento. Perfeito. Montar um sistema planejado. Planejado em qual sentido? Na minha fazenda, eu vou dividir os talhões e vou planejar como que eu vou rodar agricultura e pecuária dentro dos talhões da minha fazenda. E a partir do momento que a gente faz esse planejamento, a gente busca, com essa integração, explorar os sinergismos das atividades. O que são os sinergismos? A agricultura beneficiando a pecuária e a pecuária beneficiando a agricultura. Dentro de compartimentos que a gente tem no sistema, uma interação entre os compartimentos solo, planta, animal e atmosfera. Tá certo? Então, lógico, a partir do momento que você começa a trabalhar de forma integrada, você gera complexidade. Você trabalhar com agricultura isolada ou pecuária isolada é bem mais simples. Uhum. A hora que você começa a integrar o sistema, você começa a gerar um sistema bem mais complexo, tá certo? E aí, em termos de modalidades, nós temos muitas modalidades. O Brasil é muito grande, né? Então, assim, na nossa região, o que a gente tem mais trabalhado é com consórcio de milho com capim. Isso aí principalmente nas fazendas de pecuária, para renovar pasto degradado, tá certo? Então, em função de acesso a maquinário, acesso à mão de obra, o milho, quer queira ou quer não, apesar de ser uma cultura um pouco mais exigente em termos de fertilidade de solo, em termos de condições climáticas, de chuva no momento certo do que o soja, porém o soja é uma cultura agrícola que demanda mais mecanização. Então, essa safra aí teve gente que chegou a fazer 6, 7, 8, 9, 10 aplicações no soja. E muitas vezes o pecuarista não tem maquinário e infraestrutura para isso. E aí, na nossa região, a gente está observando aí que tem está tendo bastante prestador de serviço de maquinário. Então, aí o pessoal opta em fazer milho, né? Milho consorciado com capim, e colhe esse milho, muitas vezes para silagem de planta inteira, aproveita na própria fazenda ou gera receita vendendo essa silagem. Nossa região virou um mercado forte de venda de silagem, né? Pois é. Então, é uma oportunidade. E uma outra opção na nossa região, que o pessoal tem trabalhado bastante, aí é mais o agricultor que tem entrado nessa modalidade, que é a modalidade de soja-capim. E aí esse capim ele pode ser sobressemeado no soja, no momento que o soja está começando a amarelar, antes de cair as folhas, passa com áreas grandes, eu vejo isso no Mato Grosso, por exemplo, com avião. Mas aqui na nossa região, hoje a gente tem as opções daquelas máquinas elétricas, né? Aquela semeadora elétrica, você pode colocar na barra do pulverizador, ou você pode colocar passar com trator distribuindo a semente. Você pode usar uma Vincom, por exemplo, para distribuir essa semente. Então, assim, tem várias opções. Então, você tem essa opção da sobressemeadura, ou então, para quem tem semeadora de grão miúdo, né? Principalmente o pessoal que trabalha com trigo, com semente pequena, você tem aquelas semeadoras espaçadas em 17 centímetros, você pode colher o soja e já semear esse capim logo na sequência, que aí você realmente semeia esse capim. E no caso do consórcio com milho, você tem um monte de opções para fazer o consórcio. O pessoal sempre me pergunta, qual que é a melhor? Qual que é a melhor? Melhor é que você adequa com o seu maquinário. Depende, né? Depende. Vários fatores, né? Todas dá para se fazer, todas dão certo, desde que sejam bem feitas com conceitos técnicos. Mas depende do maquinário que você tem na sua fazenda. Perfeito. Cristiano, como você disse agora há pouco, em torno de 60% da área de pastagem está degradada, né, no nosso país. Dessa maneira, como o sistema de ELP pode agir na recuperação de pastagens e quais são os principais benefícios obtidos com a prática de ELP, tanto na agricultura quanto na pecuária? Então, esse levantamento da Scott Consultoria trouxe um número muito alarmante para nós, muito assustador, porque nesse levantamento eles mostraram que 25% das pastagens no Brasil, próximo de 24, 25%, que totaliza aí 45 milhões de hectares, se encontram em degradação severa. Ou seja, não é apenas degradação da pastagem, mas também temos uma degradação do solo aí. Então, com erosão, com compactação. Então, esse dado é muito preocupante. É uma área muito grande. Nós estamos com um problema em função do manejo incorreto das áreas de pastagens dentro da pecuária, tá certo? Então, é um número muito preocupante.
E aí, quando a gente pensa aí como a gente pode agir nessa recuperação das pastagens degradadas, não sei se todos tiveram acesso a essas informações, mas o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil tem divulgado aí uma informação que ao redor de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil são passíveis de integração, são passíveis de agricultura, ou seja, são áreas agricultáveis. Então, nem todas as áreas de pecuária no Brasil, elas são passíveis de mecanização, são passíveis de agricultura. A gente tem áreas com muito morro, área com problema de as áreas quebradas, né, que a gente fala, né? Ruralmente falando, são as áreas quebradas, as áreas né? quebradas, declividade que você não consegue fazer mecanização. Áreas com problema de encharcamento de solo. Então, essas áreas não são agricultáveis. Mas de um total de ao redor de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, se a gente tem 40 milhões de hectares passíveis de agricultura, então veja a oportunidade que nós temos, tá certo? Sem precisar ficar abrindo novas áreas. Vamos tentar otimizar essas áreas que já estão abertas, até porque para diminuir essa pressão internacional, pela questão ambiental no Brasil, lógico, tem toda uma jogada comercial, Estados Unidos, Europa, em cima dessa questão ambiental no Brasil, tem outros interesses que a mídia acaba não mostrando, né? E acho que não vale a pena a gente ficar detalhando isso daqui, não é o foco da nossa prosa, né? Mas se quiser podemos falar, viu? Fica à vontade que aqui o microfone na verdade, seu. Assim, existe todo um interesse comercial por trás disso, pela conservação da Amazônia no Brasil, não é apenas a questão da árvore em si, né? Tem todo um outro interesse por trás disso, tá certo? Mas a China, não sei se vocês viram essa informação, essa notícia também, que eles estão querendo aportar dinheiro no Brasil para recuperar pastagem degradada, via financiamento. Então, a gente começa a amarrar as ideias, né? Por que será que eles contrataram, junto com a Scott Consultoria, um levantamento das áreas de pastagem no Brasil? Porque eles queriam saber qual que era a situação, tá certo? Então, quando a gente começa a pensar que a gente tem 40 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, passíveis de agricultura, são áreas passíveis de fazer integração lavoura-pecuária, correto? E aí, a gente consegue renovar essas pastagens degradadas, que hoje até o próprio ministro da Agricultura atual, né, o Fávaro, ele não gosta de usar o termo pastagem degradada, ele está usando o termo pastagem de baixa produtividade, certo? E tornar essas pastagens produtivas, porque a gente vê que realmente, quando a gente entra com a agricultura no processo, a gente melhora a condição de solo, melhora a fertilidade do solo e, consequentemente, a gente consegue ter pastagens de mais produtivas, que entregam mais arrobas por hectare, produz mais, tem conseguem suportar uma maior taxa de lotação animal por hectare. Só para você ter base, a nossa taxa de lotação média no Brasil é de 1,2 UA por hectare, né? Ou seja, uma unidade animal de 450 quilos por hectare. Então, 1,2 aí, 500 quilos, um animal de 500 quilos por hectare, mais ou menos, ao redor disso. E a produtividade ainda é muito baixa, 4, 5 arrobas hectare ano, certo? E quando a gente começa a fazer a integração, a gente começa a perceber que esses números explodem. A gente chega no inverno com 3 garrotes por hectare, por exemplo, que daria aí mais ou menos 2,5 UA por hectare, isso no inverno. No verão, a gente chega a 6, 7 cabeças por hectare, muitas vezes, certo? E tem exemplos aqui na nossa região, aqui Santa Cruz do Rio Pardo, aqui tem a Romalúria Agrícola, que é um parceiro nosso de trabalho, família Ferrari, né? Hoje ali coordenado ali principalmente pelo Matheus Ferrari, o pai dele que é o Rogério Ferrari, o Lucas Ferrari, a Renata Ferrari. Então é uma família que cada um tem uma função ali dentro do sistema, e eles são agricultores e hoje há 2, 3 anos começaram com a integração com gado. Então, colhendo resultados com essa integração, certo? Então, assim, a gente vê que traz benefícios tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Da pecuária é essa renovação das pastagens degradadas. E para a agricultura, o efeito é a melhoria do solo, principalmente matéria orgânica do solo. Por quê? A hora que você tira a pastagem, você desseca essa pastagem para voltar com a agricultura, você está fazendo palhada em cima do solo. E sem contar as raízes, né? Essas raízes do capim, elas são
grandes fornecedoras de melhoria da matéria orgânica do solo. Ajudam na melhoria biológica do solo, a atividade enzimática do solo. E aí nós temos todo um efeito em cima da fase de agricultura. Uhum. Ali em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente tem conseguido ali nos anos normais, pelo menos umas 5 sacas de soja a mais por hectare nas áreas de integração em relação às áreas sem integração. Considerando ali uma mesma condição edafoclimática, né? Uma mesma característica de solo e uma área que pegou ali chuvas semelhantes. Isso é área de sequeiro, tá? Uhum. Então, assim, em anos que as áreas de integração, anos bons de produtividade, né? As áreas de integração entregando aí 75 sacas de soja por hectare, as áreas de sequeiro quando produzia 75 nas áreas de integração, na área de sequeiro produzia 68, 70, certo? Então, pelo menos 5, 6 sacas de soja a mais por hectare nessas áreas de integração, elas são meio garantidas, tá? Uhum. E esse ano nós tivemos um dado espetacular. As áreas de integração esse ano, elas entregaram 10 sacas de soja a mais por hectare em comparação com as áreas sem integração. Mesmo com todo esse estresse Mesmo com todo esse estresse aí. que Então, a gente assim, passou. o que a gente percebe? Quanto maior o desafio climático, mais a área de integração suporta a borrachada. Mais ela segura essa produtividade. Então, lógico, produtividades, mesmo assim, produtividades baixas. Nas áreas de integração, produziu 40 sacas de soja por hectare. Mas nas áreas sem integração, produziu 30. Tá certo? E, tudo bem, com 40 sacas por hectare, ainda vai faltar um pouco para fechar a conta do soja. Mas e o que ganhou com o boi lá atrás? Uhum. Então, equilibra a conta. E na área que produziu 30 sacas de soja por hectare? Uhum. Tá? Então, o prejuízo vai ser muito grande esse ano nessas áreas. E aí, 10 sacas de soja por hectare, falando de soja aqui na região, quanto? 110, 120 reais a saca? Uhum. Então, nós estamos falando de um pouco mais de mil reais, R$1.200 por hectare a mais nessas áreas de integração. Só pelo fato de ter ali o boi pastejando por um determinado período. Tá certo? E aí, o tempo que esse animal vai ficar na área, por isso que eu falei do planejamento. Esse arranjo espaço-temporal de quanto tempo vai ficar a pastagem na área, a gente precisa montar um modelo de produção para cada fazenda para saber quanto tempo a gente vai deixar a pastagem naquela gleba, certo? Então esses são os principais benefícios aí do sistema, pensando em pastagem, pensando em agricultura. Perfeito. E quando a gente fala de pastagem degradada, né, que é um negócio triste de você chegar na propriedade e ver aquela situação, né? A pastagem, ela é e precisa ser tratada como uma cultura agrícola. Perfeito? Sim. Que muitas vezes ela é deixada de lado, né? Por muitos anos a gente viu a pecuária não dá dinheiro, né? Mas o produtor, a gente precisa falar isso, né? Exatamente. Nunca fez uma correção de solo, né? A pastagem nunca viu uma adubação e sempre foi deixada de lado. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a fazer a integração lavoura-pecuária, essa pastagem ela já se torna uma cultura agrícola no sistema. E nós ainda não conhecemos o potencial pleno das plantas forrageiras tropicais, principalmente as braquiárias, que nós trabalhamos no Brasil. Porque a gente sempre trabalhou com capim tropical, né? Então as braquiárias principalmente, em solos de fertilidade de média para baixo. A hora que a gente coloca uma braquiária brisanta, seja ela cultivar marandu, cultivar piatã, cultivar charaés, numa área de integração, que a gente tem muitas vezes ali um solo com 70% de saturação por base, um fósforo corrigido, certo? Não tem um pH 5,5, 6. Esse capim é uma bomba de produzir forragem. Uhum. Certo? Então a gente às vezes até assusta, fala, meu Deus, mas eu nunca vi esse capim produzir tanto. Mas é porque a gente sempre trabalhou com esse capim em áreas com solo de fertilidade mais baixa. Então, a gente ainda não conhece o potencial pleno desses capins tropicais nas áreas, nos solos do Brasil. Porque a gente sempre trabalhou com solos de baixa e média fertilidade. A hora que ele entra num solo de alta fertilidade, é impressionante. Na transição ali de setembro para outubro, dá uma chuva, com 15 dias, aquele pasto parece que ele faz 3 meses que está vedado. É impressionante. É nítido, né? É nítido. E aí eu deixo o convite para vocês, quem tiver interesse, entre em contato conosco, entre em contato com o Sidney. A gente leva vocês para conhecerem essas áreas. Aqui está tudo na região, aqui está tudo perto. Tá? Então, pessoal, aí, os ouvintes aí,
pessoal que assiste aí o podcast aí, o Ruralmente, fica o convite. Eu terei um prazer de levar vocês nessas áreas de integração lavoura-pecuária na nossa região, tá? Num raio aqui de 100, 150 quilômetros aqui de Avaré, para vocês conhecerem essas áreas e verem, assim, ao vivo e a cores o que eu estou falando aqui. Perfeito. Cristiano, só para a gente dar um exemplo. Hoje, qual que é uma produção média? Eu sei que é muito subjetivo isso, mas qual que é uma produção média de matéria original por hectare? Quantas toneladas a gente produz por hectare? E num sistema desse, qual que é a diferença? Olha, o que a gente sempre faz coleta de pasto, né, antes de entrar o gado na área, faz coleta tanto para estimar a produtividade de forragem, quanto para fazer análise da composição bromatológica. Uhum. Então, numa área com soja, uma área de capim após soja, ali em maio, junho mais ou menos, a gente chega a ter 4, 5 toneladas de massa seca por hectare de uma braquiária, de um capim. Principalmente aqui na nossa região, nós temos trabalhado principalmente com piatã e com charaés, certo? E aí, se a gente pegar essa produtividade ao longo de um ano inteiro, a gente chega a ter aí 20, 25, às vezes até 30 toneladas de massa seca por hectare no ano. É muito capim. É muito capim. Nas áreas degradadas, se a gente chegar a ter 10, 15 toneladas de massa seca por hectare, é muito no ano. É muito. Tá? Uhum. Então, assim, e principalmente esse aporte de forragem no inverno, tá? Que é justamente a época que falta capim. Por isso a gente tem a dificuldade de fazer aquele gado, recriar esse gado por 12 meses, 15 meses. Tem áreas de integração que a gente faz uma recria com 8 meses. O gado entra ali, desmama, recém-desmamado, às vezes gado de 10 meses, mais ou menos, às vezes até gado de 1 ano, 12 meses. E esse gado fica 8 meses, 10 meses na recria, ganhando 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo por dia, na média do ano, certo? Com uma suplementação estratégica e pasto de qualidade. Então, a gente sai de um gado, muitas vezes, de 200, 220 quilos, um bezerro, e a gente atravessa essa fase seca, esse inverno, com ele ganhando peso, que eu não consigo aceitar essa história. Não, o bezerro precisa de 6 meses para começar a ganhar peso. Uhum. Gente, isso aí não existe. Isso aí não existe. A gente às vezes, nessas áreas, vem gado de fora, vem gado até do Mato Grosso do Sul, nessas áreas aí, e a gente percebe que o bezerro chega ali, você dá uma condição de água de qualidade para ele, dá um capim de qualidade para ele, faz um manejo bem feito, com 1 semana, 10 dias, ele está ganhando peso. Tá certo? Uhum. Então, tem que ser ajustado aí. Esse animal precisa ganhar peso. E aí a gente consegue levar esse gado. Então, muitas vezes, se a gente entrar com esse gado em maio, junho, né, nessas áreas de integração, ele com esse ganho de peso que a gente almeja na recria, a hora que chega ali a partir de março, abril do outro ano, é um gado que já está com suas 14 arrobas. Já está um boi magro pronto para ir para a terminação. Tá certo? Perfeito. Então é mais ou menos isso que a gente precisa. E a gente tem uma janelinha ali. A gente tem ali, se precisar de uns 15, 18 meses, a gente ainda consegue fazer 15, 18 meses de recria, depois mais 3 meses, 100 dias de confinamento e mais o tempo de cria desse bezerro, a gente consegue fechar com uma janela com 30 meses ainda. Mas a gente precisa ter pasto, a gente precisa ter capim. Perfeito. Cristiano, a gente vem de um modelo de exploração agrícola onde a gente faz uma soja no verão, na safrinha a gente faz um milho, um sorgo. E no ILP ele dá a possibilidade da gente colocar ali o boi, né? Tanto uma recria quanto uma TIP, como você disse agora. Uhum. Na sua análise, a gente sabe que a operação de safrinha ela tem um risco muito alto, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, é uma operação muito arriscada. Na sua análise, hoje a gente colocar, em vez de eu fazer uma safrinha exclusivamente agrícola, é vantagem eu colocar o boi junto ali. Em números, isso é vantajoso, economicamente, enfim. Nós tivemos uma experiência muito legal ali com o pessoal da Romaluri Agrícola de Santa Cruz do Rio Pardo, porque como eles vêm de uma base de agricultura, então eles na verdade, todo agricultor acredita nessa hipótese, né? De que uma área de pecuária ela nunca vai dar mais dinheiro do que uma área de agricultura, ainda mais nos dias atuais, né? Comparado com soja, por exemplo. E nós tivemos uma experiência ali, no primeiro ano ali no projeto de integração ali com o pessoal da Romaluri, que começou ali no ano de 2021,
que foi aquele ano que deu 3 geadas aqui na nossa região, considerando o gado entrando em junho nessas áreas e saindo ali mais ou menos em fevereiro, março, a gente teve uma lucratividade por hectare, pagando todos os custos, parte de cerca, tudo, a gente faz esse projeto tudo com cerca elétrica móvel, sabe? Coxos móveis muitas vezes, bebedouro, todo esse investimento, semente de capim, semeadura do capim depois do soja, consultoria, suplementação do gado, medicamento, certo? E foi um ano espetacular em termos do verão, né? Por mais que o inverno foi complicado, teve aquelas geadas, mas o verão foi muito bom. Foi um gado que veio do Mato Grosso do Sul, que nós não tivemos ágio na época. Então, o gado veio a R$350 arroba e foi vendido como boi magro a R$350 também. Então, já não teve o ágio, isso é espetacular, tá certo? E quando saiu os resultados lá, fechamos os resultados, os ganhos de peso, os desempenhos, produziu o próximo de 32, 33 arrobas por hectare nesse período de junho até fevereiro, certo? O gado ganhando na média aí, próximo de 850 gramas por dia, em todo esse período, contando inclusive o inverno, com 3 geadas, tá certo? E a hora que pegamos esses resultados, transformamos em econômico, esses resultados técnicos e transformamos em econômico, ele deu uma margem, um lucro de próximo de R$7.000 por hectare. E aí o pessoal lá falou assim, poxa, mas precisa conferir esses dados aqui estão meio esquisitos, não é possível. Tem algo de errado aí. O pessoal tá vendo o dinheiro na conta, né, mas não quer acreditar. Mas por quê? Porque foi um ano que nós não tivemos o ágio, tá certo? Outros anos, a gente sempre usa como base assim, ó, esse gado produzir mais ou menos 7 a 10 arrobas por hectare no período de inverno, então de maio, junho até outubro, novembro, que a gente trabalha com uma lotação em mais ou menos de uns 3 garrote ali de 200 e poucos quilos por hectare, tá certo? Hora que chega no verão, a partir de novembro normalmente, já deu a primeira chuva, o capim explode, já volta, a gente já vai para 6, 7 cabeças por hectare, e aí a gente busca aí produzir mais 25, muitas vezes, 30 arrobas por hectare, mais nesse período de verão. Então, a hora que a gente soma tudo isso daí, a receita é espetacular. E quando a gente compara com a safrinha, teve depois 2020, 2021, 2022, aí nós tivemos realmente uma comparação melhor dentro dessa questão da safrinha. Porque aí nós tivemos um lote que entrou em maio, nessas áreas de integração, depois de soja. Então, ao invés de fazer milho, principalmente nas áreas de sequeiro, né? Que é as áreas que a gente chama de calcinha de pivô, né? Os cantos que não tem pivô. Esse gado entrou em maio e foi até ali mais ou menos setembro, certo? Então, seria mais ou menos uma comparação com a safrinha de milho. Perfeito. E naquele ano, deu R$800 por hectare o gado, naquele período, de lucro. E aí o Matheus Ferrari, que é o proprietário da fazenda lá, que acompanha essa parte técnica, ele falou assim, esse dado para mim é muito interessante. Porque R$800 por hectare, minhas melhores áreas de milho, segundo a safra, me deram isso daqui. Muitas áreas tive que acionar seguro, tá certo? A perda foi considerável. Então, as minhas melhores áreas de milho me deram R$800 por hectare. Na média, se eu considerar a média de todas as minhas áreas de milho, segundo a safra, não vai chegar em R$800 por hectare nunca, tá certo? Então eu falei assim, opa, isso me interessa, esse dado é bastante interessante, tá certo? Então, você vê que é um número interessante, e sem contar que depois você ainda puxa lá próximo de 5 sacas de soja a mais por hectare nessas áreas, tá certo? Então, estou considerando o ganho da pecuária e mais depois o que vai ser ganhado no soja, tá certo? Então, você veja que os números são atrativos. Você tem um ganho na safrinha, propriamente dito, e já tem ali um ganho prospectado para a safra, né? Para a safra, exatamente. Cristiano, o que considerar no momento de posicionar o capim ideal nas áreas de LP? Sidney, isso é uma ótima pergunta. E é uma pergunta que todos os produtores, todos os pecuaristas, os agricultores, eles fazem para nós. Qual é o melhor capim? Hoje nós temos inúmeros capins no mercado, né?
Se a gente fizer uma lista aqui, a gente leva o programa inteiro falando de cada capim que a gente tem, cada cultivar que a gente tem disponível no mercado. A começar pelos gêneros, né? Então nós temos os gêneros braquiária, o gênero braquiária e o gênero pânico. Andou mudando de nome aí, o gênero braquiária agora virou urocloa, o gênero pânico virou megatirsus, mas eu ainda falo braquiária e pânico, que facilita aí o pessoal entender, tá? Então assim, o grande problema do pecuarista brasileiro é que ele está sempre atrás do capim milagroso. As empresas lançam capins, hoje tem bastante desenvolvimento de capins por empresas privadas, né? A maioria dos capins que nós temos ainda no nosso mercado são os capins desenvolvidos pela Embrapa, certo? E tem essas empresas privadas hoje lançando novas cultivares de capins no mercado. Então, toda vez que se lança um novo capim, ele sai como se fosse o capim milagroso. É um capim que não precisa adubar, é um capim que tolera cigarrinha, que tolera encharcamento de solo, que tolera seca, sabe? Então, é um capim milagroso. E aí não existe, pessoal, não existe capim milagroso. Existe um capim ideal para cada situação, tá certo? Então, quando a gente vai montar um projeto de integração, mesmo que não é integração, quando é um projeto só de pastagem, a definição do capim, ele passa por alguns elementos, por alguns fatores que a gente faz um levantamento para definir, a palavra está bem correta aqui, para posicionar o melhor capim naquele cenário. No caso da integração, a gente tem trabalhado aqui na nossa região, região de Avaré, região de Botucatu, região de Santa Cruz do Rio Pardo, Bauru, Jaú. A gente tem trabalhado com alguns capins, o posicionamento de alguns capins, em função do planejamento que a gente que está fazendo para aquele talhão, tá certo? Então vou dar uns exemplos rapidamente para vocês aqui, depois a gente pode até, numa próxima oportunidade, discutir melhor isso daí, tá? Porque isso gera muita discussão, gera muita pergunta, muito interesse pelo pessoal, certo? Mas de forma geral, na nossa região, a gente tem trabalhado com 4 capins aí, braquiárias, tá? O pessoal sempre fala para mim, você não fala de pânico na integração? A gente tem áreas de integração com pânico, certo? Com mombaça, hoje com zuri, mais pra frente o mombaça é um baita de um capim, mas a gente percebe que a gente às vezes perde a mão da integração com braquiária, porque produz muito capim e muitas vezes não tem gado para colocar na área. Falta dinheiro no bolso do agricultor para comprar gado, porque o gado você até vai ter que ficar um tempo com ele, a agricultura gira mais rápido. Então, às vezes com a braquiária a gente já dá uma perdida de mão, se a gente colocar um mombaça, então, aí que tem que ter muito gado para pastejar isso daí. Então, a gente tem posicionado assim, pessoal, nas áreas chamadas de boi safrinha, na qual vai ficar só o pasto ali de maio, junho, até setembro, mais ou menos, outubro no máximo, para depois voltar com soja, a gente tem trabalho com capim piatã. Porque o capim piatã ele foi desenvolvido para essas áreas de pasto de inverno, tá? É um capim que floresce muito precocemente, então em janeiro, fevereiro ele está florescendo. Se você for virar o ano com ele, tá certo? E você não ajustar a lotação ali no verão, você perde a mão porque ele solta semente. Ele é muito precoce. Um outro capim que a gente tem trabalhado, capim charaés. Um capinzaço, todo mundo tem medo do charaés. O charaés ele é um capim duro, é um capim que o gado não come. Se você errar a mão, se você deixar passar, realmente você tem um problema. Mas quando a gente vai deixar esse capim para o verão, vai virar o verão com ele, então a gente implantou ele depois do soja, por exemplo. Vai começar a usar ele em maio, junho. E depois vai virar o verão com ele até o outro ano. Então é um capim que a gente fala que fica 15 meses na área, muitas vezes, até voltar com soja novamente. Ele é um capim mais tardio em florescimento. Ele vai florescer só lá em abril, maio. Então eu aproveito todo o verão sem florescimento desse capim. E produzindo muito. É um capim que produz muito nessas áreas de integração. Então precisa de gado para comer. Porque senão vai chegar no verão lá, você não vai ter gado para comer. Então se você não planejou o gado que você vai colocar nessas áreas de charaé, você vai ter problema. Rosizienses, a gente tem trabalhado só no consórcio com milho segunda safra, porque é um capim mais sensível com frio. Então, que nem teve anos que esfriou um pouco mais na nossa região, o rosiziense torrou aqui na nossa região, tá certo? Então, o rosiziense no Mato Grosso vai muito bem, porque lá é calor.
Agora, na nossa região que esfria um pouco mais, ela é um pouco mais problemática. Então, a gente usa normalmente ela em consórcio com o milho segunda safra. E o marandu, o tradicional marandu, o braquiarão, né? Então, em algumas áreas, a gente acaba posicionando o marandu, às vezes em consórcio com milho, às vezes em rotação com soja, mas é um capim que tem uma rebrotação um pouco mais lenta, tolera um pouco menos de frio do que do que piatã, do que charaés, tá certo? Mas é um capim ainda de excelência, tanto é que é um dos mais antigos que nós temos no mercado e está aí ainda, tá? Só que o marandu você tem que tomar cuidado no manejo dele, você não pode forçar tanto o marandu, porque principalmente em áreas de pastagem degradada, que tem banco de semente de Braquiária decumbens, começa a voltar muito esse banco de semente, e aí daqui a pouco não tem mais marandu, só tem Braquiária decumbens, então tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas basicamente os posicionamentos, eles são em função do tempo que o capim vai ficar na área, tá certo? A gente tem recebido perguntas do pessoal que acompanha a gente, e o Reginaldo Costa diz o seguinte: Cristiano, ocorre a compactação do solo em decorrência do pisoteio dos animais? Nós não temos verificado compactação de solo nessas áreas de integração, tá? Inclusive em solos com um pouquinho mais de teor de argila aí, teores de argila chegando até 40, às vezes 45, 50% de argila. Por quê? Desde que eu tenha uma boa oferta de forragem. Então o capim ele serve ali como um isopor, que ele evita desse solo ter compactação. Agora, se você aumentar muito a taxa de lotação e tiver uma baixa oferta de forragem, porque uma coisa é a integração a partir de maio, junho, outra coisa é essa integração lá em agosto, setembro. Agosto, setembro você já quase não tem mais capim, mas você também não tem chuva. Tá certo? Então o solo seco não compacta. O solo vai compactar se tiver umidade. Então, nessas áreas de maior teor de argila, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado no verão. Se for virar o verão com esse gado na área, dependendo do projeto que a gente monta, a gente tem que deixar algumas áreas no verão para fazer essa recria de 12 meses. Tá certo? Porque normalmente a gente considera... Vamos imaginar, se eu tiver 100 hectares de integração no inverno, no verão eu passo a ter de 30 a 50 hectares. Por quê? Porque no verão o capim vai produzir muito mais. Então eu posso ter algumas áreas que eu faço só o chamado boi safrinha, e em outras áreas eu tenho que ter lá o capim, o pasto para virar o verão, para eu manter essa recria para finalizar com 12 meses. 12 meses, 15 meses, 8 meses, 10 meses dessa recria, tá certo? Então tem que ter um planejamento para isso daí. Mas de forma geral, a gente não tem percebido efeito de compactação, até porque essas plantas forrageiras, elas colocam muitas raízes no solo, tá certo? Então a raiz, ela já tem um efeito de descompactação desse solo, tá? E aí se for solo um pouco mais arenoso, então o problema é mínimo, tá? Inclusive hoje pelas semeadoras que nós temos aí no mercado, pelos mecanismos de sulco, né, que a gente consegue, corte de palhada, se tiver ali uma compactação superficial ali, esses mecanismos cortam essa compactação, acaba não tendo problema nenhum, tá? Então, pela minha experiência, pelo que nós temos acompanhado, nós não temos problema de compactação nessas áreas. Perfeito. Ainda nessa linha, o Carlos Coelho, Carlão, nosso patrocinador aqui do Ruralmente, ele diz o seguinte: o plantio consorciado entre milho ou sorgo com braquiária está ganhando espaço nas ILPs. O uso de herbicidas que diminuem o desenvolvimento inicial da forrageira nestes consórcios, possibilitando que a planta de milho ou sorgo se estabeleçam melhor, tem se mostrado eficiente? Poderia exemplificar produtos, doses e épocas de aplicação que estão apresentando melhores resultados? Correto. Sim, a gente tem visto aí que o consórcio de milho com capim, sorgo com capim, desde que bem implantado, seguindo recomendações técnicas, densidade correta de semente de capim, e muitas vezes fazendo essa aplicação de uma subdose de um herbicida graminicida, quando a gente precisa dar uma controladinha do capim no início, a gente tem visto resultados espetaculares. É que aqui a gente não tem como apresentar imagens, né? Mas eu tenho imagens aí de anos anteriores, no qual nós tivemos problema de falta de chuva no milho, o milho consorciado com braquiária, que ele vinha em cima de palhada já, produziu 50% a mais do milho que não tinha o capim no meio.
Olha só. capim consorciado, tá certo? Então, ao longo dos anos, a gente percebe que esse capim vai favorecendo a física do solo, a biologia do solo, vem incrementando matéria orgânica. Então, a gente tem todo o benefício, desde que bem implantado. Agora, aí eu já tive casos, já pessoas que falaram para mim que fizeram milho com capim e perderam tudo milho, porque não controlaram o capim, tá certo? Principalmente quando você faz simultâneo, né? Você faz simultâneo, muitas vezes faz o capim a lanço, aí esse capim vem com tudo. Ainda mais se fizer no verão, né? No verão o cenário é mais complexo do que na safrinha. Às vezes falta um pouco de chuva para o milho. O capim, muitas vezes, ele vem com tudo ali a hora que faltou chuva. Então, mas a gente tem aí as opções de alguns herbicidas, né? Eu sou, como eu falei que eu trabalho com milho, com braquiária há 20 anos, então eu sou da época do nicosulfuron. Então a gente usava uma subdose de nicosulfuron, usava 200 ml de nicosulfuron por hectare, né? Dava, se não me engano, acho que 8 gramas do ingrediente ativo por hectare. Era uma subdose, a gente dava uma travadinha no capim e o milho se estabelecia. Só que atualmente, com a nova geração de milho precoce, super precoce, esse milho ele cresce muito rápido. Antigamente se fazia adubação de cobertura de milho com 30 dias, 25 dias, 30 dias, tá certo? Porque nós tínhamos milho de ciclo normal, ciclo tardio. Hoje, com esses milho precoce, super precoce, se você bobear com 15, 20 dias, já não está entrando mais a máquina para você fazer a adubação de cobertura. Estou falando dias após a emergência, tá? Não dias após a semeadura. Perfeito. Tá? Então, caso necessário, hoje a gente tem a opção de glifosato. Grande parte dos milhos hoje do mercado, dos híbridos, eles são resistentes, né? Tolerantes, resistentes ao glifosato. E aí a gente pode fazer uma subdose. Qual dose utilizar? Aí é olho. Tem que ir lá, olhar, ver como está o capim. Mas, de forma geral, para as braquiárias, se a gente usar aí de 200 a 300 ml do glifosato, vamos considerar a composição original do glifosato, tá? 200 a 300 ml por hectare, a gente já dá uma boa controlada nesse capim. Principalmente se for braquiária brisanta. Rosizienses, 150 a 200 ml por hectare, porque a rosiziense é mais sensível, tá certo? Só que, além disso, hoje a gente tem muitas moléculas muitas marcas de glifosato no mercado, principalmente glifosatos aí vindo da China. E aí nós temos ali um negócio chamado veículo, né? Que é o que faz a translocação na planta, que favorece a absorção e a translocação. Então, às vezes eu já teve casos que nós usamos a dose que a gente está acostumado e a braquiária sentiu um pouco mais. Às vezes nós usamos a dose e a braquiária sentiu um pouco menos. Aí, em conversa com colegas especialistas em plantas daninhas, herbicidas, né? Eles falaram, hoje a questão dos veículos que tem aí nos glifosatos, principalmente os que vêm da China, ele é muito variável. Tem condição climática, às vezes você aplica numa condição climática não tão adequada e tal, mas de forma geral isso daí. E a época de aplicação é ali. Na época que você faz a aplicação de atrazina mesmo, muitas vezes no milho, né, do herbicida pós-emergente, vamos falar assim. Tá? Na época do pós-emergente, a gente vai dar uma travadinha no capim, caso necessário. Não é sempre que a gente precisa fazer isso daí. Tá? Então hoje a gente tem essa ferramenta aí que funciona muito bem. Perfeito. Para a gente encerrar aqui mais uma pergunta, Luciano Rossetti diz o seguinte: pesquisadores da Embrapa demonstraram que manejos adequados de bovinos reduzem a emissão de metano. E quanto menos fibroso e mais digestível for o alimento consumido, menos metano será produzido. Neste cenário, o animal ganha mais peso, leva menos tempo para ser abatido e, consequentemente, diminui o impacto no meio ambiente. Dessa maneira, podemos afirmar que, com o sistema de ILP e pastagens bem manejadas, ocorre a redução da emissão de metano na atmosfera? Luciano, na verdade você já fez uma pergunta respondendo, né? Pergunta longa também, hein, Luciano? E respondendo. Na verdade você já perguntou com a resposta, tá? Legal, ótima pergunta. Mas assim, de forma geral, o fato desse animal consumir uma forragem de melhor qualidade, esses capins que eu dei o exemplo para vocês aí, a gente chega a ter capim, braquiária brisanta, no início do inverno, maio, junho, com 16, 17, 18% de proteína. Tá certo? Ela é quase um concentrado em termos de nutrição. Então, assim, é um alimento com baixa fibra, menor teor de fibra, alto teor de proteína.
Consequentemente, a emissão de metano ela está muito relacionada à digestão da fibra pelo bovino, certo? Então, você tendo um pasto de melhor qualidade, automaticamente você já diminui a emissão de metano. E associado a isso, nesses sistemas de integração, você reduz a idade de abate do animal. Então, o que esse animal vai... A conta não tem que ser a emissão de metano por animal. A conta tem que ser emissão de metano por quilo de carne produzida, por quilo de carcaça produzida. Ou seja, você está produzindo um animal bem mais precoce, que fica bem menos tempo no pasto, ele já emite menos metano por comer um alimento de melhor qualidade e, consequentemente, ele encurta o tempo de vida dele. Será que um animal abatido com 30 meses, ele emite o mesmo tanto de metano de um animal abatido com 4 anos, 5 anos? Lógico que o animal de 30 meses emitiu menos metano naquele período de vida dele. Ele viveu menos e comeu um capim de melhor qualidade. E transformou mais em carcaça. Então a conta tem que ser também equilibrada dentro do contexto da produção da proteína, né? Então, nesse caso aqui, a integração é espetacular. Ela é uma ótima mitigadora de metano, no caso dos animais. E sem contar também que tem as emissões de metano de solo, de adubação, enfim. Então, você tem todo um melhor aproveitamento dos nutrientes, né, no sistema. E, além disso, o sistema como um todo, ele é um mitigador de metano, sim. E, lógico, eu não vou nem comentar com vocês sobre a ILPF, que é a inserção de árvore no sistema. Eu não trabalho com ILPF, né? Trabalho com ILP, mas aí vem mais um componente no sistema, que é o componente florestal, né? Que também ajuda na questão aí da mitigação de gases de efeito estufa. Então, com certeza, a integração lavoura-pecuária é uma ótima mitigação de metano. Um sistema que mitiga metano, sim. É isso aí. E nesse sentido, Cristiano, para a gente fazer um comparativo aqui, a gente sempre toma como base os Estados Unidos, né? Que é sempre referência para nós aqui em produção. Hoje o Brasil, ele preserva em torno de 66% das suas áreas, né? Em contrapartida, os Estados Unidos preserva menos de 20%. É isso mesmo? Que análise você faz sobre isso? Os dados dos pesquisadores da Embrapa, né? Principalmente do Evaristo de Miranda, que fez todo um estudo de levantamento das áreas, né, da ocupação das áreas no Brasil e no mundo de forma geral. Então a gente percebe aí que o Brasil tem muita área preservada, sendo que do território nacional nós temos 25% de área preservada, ou seja, se a gente considerar que o Brasil tem 800 e poucos milhões de hectares, ao redor de 200 milhões de hectares estão preservados no Brasil dentro das fazendas, tá certo? Então, desses 66% aqui, 25% dessa área total, dos 800 e poucos milhões de hectares que nós temos no Brasil, 25% estão conservadas, preservadas dentro das fazendas brasileiras. Então, é um número muito interessante e mostra que realmente a nossa preservação é bastante eficiente, né? Cristiano, mais uma pergunta. O que precisa ser feito a fim de melhorar a eficiência técnica, econômica, social e ambiental da agropecuária brasileira, de uma maneira geral? De forma geral, a gente tem visto que a gente precisa trabalhar não apenas com sistemas mais eficientes, né, mas também de forma integrada entre todos os componentes do sistema, né? Então, todos os participantes do sistema. Quais que são esses participantes? Os produtores rurais, que hoje eu considero empresários rurais, né? E esses empresários rurais, eles precisam estar motivados e dispostos a mudar, dispostos a adotar tecnologias. As universidades, os centros de pesquisa precisam desenvolver tecnologias, certo? Essas tecnologias precisam ser transferidas para o setor rural, correto? Precisamos ter profissionais capacitados para transferir essas tecnologias dentro do setor produtivo e um governo atuante, um governo que jogue a favor da agropecuária brasileira, né? Então, jogue a favor no sentido de abertura de novos mercados, na questão da infraestrutura, logística, infraestrutura de armazenamento, rodovias, acesso, questão de... Eu vejo que assim, o Brasil é muito carente nós temos muito rio no Brasil, muitos rios no Brasil, e nós não temos transporte hidroviário.
Nós temos, não temos transporte ferroviário, é tudo por rodovia, certo? Tudo por caminhão. Então, o governo precisa cada vez mais melhorar, dar essas condições para o setor rural, questão de plano safra, juros acessíveis, enfim. E levar lá para os outros países, para a Europa, para os Estados Unidos, uma imagem boa do Brasil. Uma imagem boa da agropecuária do Brasil. E não ficar indo lá e falando mal do Brasil. Os políticos do Brasil é impressionante. Eles têm esse gosto. Eles vão lá e falam mal do Brasil. Tá certo? Fora e dentro do nosso país, né? Fora e dentro. Então, eu vejo que eles precisam levar informações, dados, né? Dados reais, dados realmente precisos e falar bem do Brasil lá fora. Mostrar o que o Brasil tem de bom. E não ficar falando mal do Brasil para os outros, né? Então, a gente fala que se o governo não atrapalhar, a agropecuária já anda de vento em polpa. É que de vez em quando eles querem fazer algumas intervenções aí e acaba atrapalhando um pouco essa nossa agropecuária, né? Pois para complementar isso, acho que o governo teria que olhar para o agronegócio com uma certa responsabilidade na questão de analisar, e enfim, tudo mais, que é o que a gente conhece, a gente que é do meio sabe que quem movimenta o país é o agronegócio. Esse país não quebrou ainda por causa da agropecuária. É isso aí. Cristiano, você falou no começo do programa, mas vale ressaltar. Qual a importância do consultor técnico nas propriedades rurais? A gente vê assim que precisa levar informação de qualidade, informação técnica, né? Então, todas essas informações que a gente leva para as fazendas, que a gente presta consultoria, são informações com base em pesquisa científica, com base em conhecimento de causa. Normalmente, projetos que nós acompanhamos, pesquisas que nós desenvolvemos. Então, é muita informação chegando ao mesmo tempo no produtor rural, quando você integra o sistema. Torna-se um sistema muito complexo. Então, é importante a gente ajustar isso daí. Por quê? Vou dar um exemplo aqui na parte de suplementação. Que hoje eu nem falo mais suplementação, né? Complementação da nutrição animal no coxo. Perfeito. Hoje a gente tem um sistema que a gente desenvolveu, chamado Recria Brasil, certo? Recria vem de recria de gado mesmo, certo? E o Brasil tem alguns significados, né? Então, o B é boi, bovinos, o R é resíduos, resíduos da agricultura, tá certo? O A é agricultura, o S é sustentabilidade, o I é integração e o L é lucratividade. Então, a gente usa, você vê, resíduos da agricultura, que muitas vezes seriam descartados, jogados fora, resíduos de milho, de soja, resíduo de silo. A gente faz uma análise da composição disso daí, faz um ajuste na formulação da nutrição animal, na suplementação do gado, e a gente coloca isso aí no coxo para o gado comer. Tá certo? Se você colocar isso a olho, com certeza você não vai ter bons resultados. Perfeito. Precisa conhecer o que você está fornecendo. Então você cria um sistema completo, né? Porque você está aproveitando resíduos para fornecer para o animal e esse animal transformar isso aí em carne. E a gente já viu casos que gado em áreas de integração e o gado não ganhava peso. Aí fomos ver lá a formulação da suplementação que tinha sido feita. Era uma suplementação, era uma formulação incoerente com aquela situação de pasto. Excesso de nitrogênio no suplemento, quantidade excessiva sendo fornecida para os animais. Então, assim, nós como consultores fomos lá, fizemos o ajuste e aí o gado passou a ganhar peso, tá certo? O peso que a gente desejava, coisa de 800 gramas, 1 quilo por dia numa recria. Então, isso daí é o papel do consultor, né? Levar essas informações e fazer esses ajustes aí necessários para realmente você conseguir todos os bons resultados que o sistema lhe permite. Perfeito. E para a gente encerrar, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Mais uma vez, mais uma aula, passou voando. Eu teria mais 30, 40 perguntas aqui para fazer, mas como o tempo é curto. Cristiano, que conselhos você dá para quem deseja ter uma pecuária eficiente e lucrativa? Pergunta 1 milhão, hein? Vamos lá, repete. Qual o conselho que eu daria para ter uma pecuária eficiente e lucrativa? Perfeito. Eu sou suspeito de falar de integração lavoura-pecuária, né? Eu vejo a integração lavoura-pecuária como uma ferramenta muito interessante para a gente
aumentar a eficiência e a lucratividade dessa pecuária nos dias de hoje. Tanto é que os números mostram que atualmente a gente tem aí ao redor de 18, 20 milhões de hectares de integração no Brasil. Com esses 40 milhões de hectares que a gente tem ainda são passíveis de agricultura no Brasil. Eu estimo aí que até 2030, os números pelo crescimento normal, eles mostrariam que em 2030 a gente chegaria aí próximo de 27 milhões de hectares de integração no Brasil. Mas no ritmo que está indo, eu acredito que a gente consegue chegar aí a 30 milhões, talvez até uns 32, 33 milhões de hectares de integração no Brasil até 2030. Certo? Na evolução que a gente anda tendo, tá certo? Projeção ou potencial? Potencial, tá? A projeção seria ao redor de 27 milhões de hectares, de acordo com os números que foram coletados desde 2005. Perfeito. Então, a gente vem crescendo aí pelos que os números mostram, 1 milhão de hectares de integração por ano, tá certo? Então, esses números eles são de 2020, 2021, 2022, esses números de 17, 18 milhões. Então, se a gente considerar isso daí mais quase 10 anos, a gente tem de chegar aí a próximo de 26, 27 milhões de hectares. Então, essa é a projeção. E o potencial, eu acredito que pode chegar a 30 milhões de hectares. Então, hoje, para se ter uma pecuária eficiente e lucrativa, a gente precisa sair um pouco da zona de conforto, tá certo? Sair dessa pecuária tradicional. Eu tenho um vínculo com a indústria de nutrição animal. Eu poderia vir aqui e falar para vocês, comprem suplemento e coloquem suplemento à vontade no coxo pro gado. Mas eu dou uma outra conselho para vocês. Invistam em pasto. O lucro da pecuária, ela vem do pasto. O suplemento, ele é uma forma de complementar o que o pasto não está fornecendo, tá certo? E para investir em pasto, hoje para você renovar uma pastagem degradada, é caro. O aporte financeiro que você vai ter que colocar ali é muito alto. Então, a integração ela vem justamente para diluir, para diminuir esse custo de renovação dessa pastagem. Então, invistam em pasto, invistam em tecnologia de nutrição, tecnologia de genética, tá certo? Então, você tendo pasto de qualidade, com certeza você já vai começar a ter uma pecuária mais eficiente e lucrativa. E associado a isso, que a gente estava conversando antes do início do bate-papo aqui, nos bastidores, em off, a ideia que a gente traz hoje da pecuária flex, da flexibilidade. Então hoje é difícil, principalmente em épocas de ciclo pecuário de baixa, que é o que a gente está enfrentando aí faz um ano e meio mais ou menos, a pessoa que faz cria, ela fica travada agora a vender bezerro. O preço do bezerro está lá embaixo. Tá certo? Agora, se ela tiver essa noção de pecuária flex, então ela faz cria e monta uma estrutura para fazer a recria desse gado também. Tá? Então ela foge um pouco desses altos e baixos do ciclo pecuário. O pecuarista que faz recria ter uma noção e montar uma estrutura mínima para fazer uma terminação desse gado. E aí pode ser no TIP. A gente tem feito isso daí nas áreas de integração. Nesse ciclo pecuário de baixo, o TIP para nós, a terminação intensiva em pasto, e aí não precisa de um vagão forrageiro, não precisa nada disso, é tudo alimento ensacado. O misturador na fazenda, faz as formulações, mistura, coloca direto no coxo para o animal. Tá certo? Monta uma estruturinha de coxo, tal, água, bebedouro, um acesso no pasto, que é o TIP, esse animal precisa ter um acessinho no pasto. Então, você faz recria e a terminação. Você não fica tanto na mão do mercado de compra e venda de gado, tá certo? Então, invistam em pasto, invistam em conhecimento e invistam nessa flexibilidade. Saiam um pouco da zona de conforto, porque os dados mostram que nos próximos anos, 60% dos pecuaristas vão sair da atividade. E nos próximos anos que eu estou falando, esses dados são de 5 anos atrás. Quem falou isso foi o Francisco Villa, que na época era diretor da Sociedade Rural Brasileira. Há 5 anos atrás, ele falou que daqui 10 anos, 60% dos pecuaristas iam desaparecer, iam sair da atividade. Já passou 5 anos já. Tá certo? E não é que a pecuária vai desaparecer. Quem vai ocupar essa fatia de mercado é o pessoal da agricultura que vai fazer a integração lavoura-pecuária. Tá? Então, o pecuarista tradicional, ou ele sai da zona de conforto, principalmente no estado de São Paulo, região de terra cara,
não dá mais para ficar fazendo uma pecuária ineficiente com 4, 5 arrobas por hectare ano. Nunca na vida que isso vai dar lucro, nunca na vida que isso vai fechar a conta, tá certo? Agora, uma pecuária com a integração, 20, os dados mostram que a partir de 16, 17 arrobas por hectare, já é uma pecuária bem lucrativa, tá? Bem eficiente e bem lucrativa, por sinal. E se chegar nesses números aí que eu comentei para vocês, de 35, 40, 45 arrobas por hectare ano, principalmente esse ganho vindo do pasto, grande parte desse ganho de peso é do pasto, aí com certeza vai sobrar dinheiro e pode ter certeza que você fica, inclusive, muitas vezes competitivo com a agricultura. A gente vê nessas áreas que é possível fazer aí R$2.000, R$3.000 por hectare ano na pecuária, e aí você fica relativamente mais competitivo com a agricultura. É isso aí. Cristiano, mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar com a gente aqui. Mais uma aula que a gente recebeu, o pessoal que está acompanhando a gente. Então, a gente sabe que o seu tempo é corrido, é valioso. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar com a gente. E fica o convite para participar mais vezes, que a gente tem muito mais assunto para poder falar aqui. Fico à disposição, será um prazer participar novamente para afinar um pouco mais o assunto, né? Hoje nós fizemos uma abordagem um pouco mais ampla, porque é um primeiro momento que nós estamos reunidos aqui, mas a gente pode afinar as ideias, as informações, com base no que nós conversamos aqui, os convidados, os participantes, né? O pessoal que assiste aí o podcast pode elaborar perguntas, mandar para nós, né? E a gente reúne num segundo momento para responder essas perguntas. E volto a ressaltar, fico à disposição, meu contato vai ficar disponível para vocês aí, e inclusive para levar vocês para fazer um tour aí o Sidney organiza isso daí, monta uma equipe aí, uma galera, uma turma, os produtores aí, eu levo vocês nas áreas de integração que a gente tem na nossa região aqui, para vocês conhecerem em loco, né, ao vivo e a cores, como que a gente monta um projeto e como a gente roda essa integração na nossa região. Perfeito, a gente não tinha combinado nada antes, mas está feito o convite aqui. Então, para quem realmente tiver interesse, procura a gente. Vamos organizar essa visita, assim, que é muito valiosa. A gente fica à disposição. E mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa, pelo programa, pelo podcast. É muito legal sempre estar batendo papo, discutindo, trocando ideias e tentar, de alguma forma, colaborar com a nossa agropecuária brasileira. É isso aí, Cristiano, obrigado. E para a gente encerrar, gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores mais uma vez. Nutri-Rações, há 30 anos, com tradição em Avaré e região. Um abraço, Carlão, um abraço, Marquinhos, toda a equipe. Queria mandar um abraço também para Camila Guedes, da eSolo, e agora eSolo Digital. Um abraço também para o meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E também agradecer toda a equipe da Rádio Interativa, a rádio que está em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Queria mandar um abraço também aqui para nossa equipe, né? Para a Maju Peleissone, a Maju, que é embaixadora do nosso programa, embaixadora do Ruralmente Podcast. Maju, muito obrigado por todo o empenho. Mandar um abraço também para Ana Peleissone, que é a nossa diretora de marketing aí, que faz um belo trabalho. Responde o pessoal, posta os nossos materiais lá, faz um belo de um trabalho. E agradecer principalmente o nosso diretor, que é o David Moreira, que faz um belo de um trabalho e é um cara, é um grande amigo e um grande profissional. E aproveitando aqui o ensejo, gostaria de quebrar um pouco o protocolo aqui, mandar um abraço pro meu pai, mais conhecido como Sidney Fernandes, né? Eu sou o xará dele e tô devendo um abraço para ele. Meu pai que é exemplo de honestidade, de perseverança, e fica aí um abraço e reconhecimento por todo o ensinamento. E pra gente encerrar, agradecer também o pessoal da DiPieri, Confeitaria e Salgados, que presenteou a gente aqui hoje, e a gente só tá esperando acabar aqui a gravação pra gente comer aqui umas empadas, umas coxinhas, tem umas coisas boas aqui pra gente poder aproveitar, certo? E moçada, obrigado por todo mundo que está acompanhando o Ruralmente Podcast, e é muito bom estar recebendo o feedback de vocês, muita gente chegando, e é isso, tamo junto, e esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast, a gente se vê, um abraço.